Me conta como foi a entrevista. Chega lá, vai no caso, vê primeiro. Até para quem não sabe, explica como que é, o passo a passo. Aí a gente foi, né? Fomos para São Paulo, ficamos lá num hotel bem em conta, né? Porque não compensa você ficar em nada muito luxuoso. Ficamos num hotelzinho bem em conta. Uhum. E aí você chega lá Primeiro dia nós vamos tirar as digitais e as fotos. Você tira digital, as fotos. Mas é tudo muito... Você fica muito nervoso. Muito... Sim. São 2 etapas, na verdade, né? O primeiro dia... É uma coisa que eu aconselharia alguém, se fosse tirar um visto, o primeiro ponto que eu aconselharia é tentar manter a calma. É fácil de falar agora, né? Agora é fácil. O grande problema é porque quando você está na fila, o que você vê de pessoas saindo, chorando, gritando, berrando... Então, peraí, calma. Primeiro dia, gritando. Primeiro dia você vai no caso. E aí faz o quê? Tira foto? Tira como que é? Tira foto. As digitais. Você tem que tirar foto da família inteira, né? Que você está pedindo visto para todos. E então é só isso. Vai embora. Aí no outro dia? Aí no outro dia sua entrevista está marcada, né? A nossa era, se eu não me engano, acho que era 8h30 ou era 9 horas da manhã. Então você tem que estar nesse local nessa hora. Aí tem, assim, aí você vai entrando, só que não é uma entrevista que você é atendido naquela hora. Na verdade, você tem que estar no horário, porque quando você entra, eles vê lá o seu horário. Mas mesmo assim, tem uma fila enorme, né? Entendi. E aí, porque eu já ouvi dizer que não pode entrar com guarda-chuva, celular. Não te deixa. Não te deixa entrar com nada. Você leva algumas coisas e normalmente, por exemplo, lá em São Paulo funciona assim. Tem alguns locais em frente, as pessoas aproveitam dessa situação e tem algumas lojinhas que tem alguns guarda-volumes, né, lá no Brasil. E aí você chega e paga ali, por exemplo, 10 reais, né, acho que a gente pagou, foi 20 para ficar meia hora, 1 hora, uma coisa assim. Você deixa aquelas coisas que não pode. Bolsa, tudo. Normalmente o pessoal da assessoria, eles se orientam o que você pode entrar ou não. Então você deixa o que não pode entrar lá nesse armário. O que não pode entrar? Não, você só pode entrar com papéis. Só os papéis. O seu histórico de vida, né? Porque se caso eles pedirem que você prove aquilo que você escreveu, que você preencheu naquela ficha que eles pedem, você na 10, nem lembro. 10.160. É isso. Você tem que provar. Se eles pedirem que você prove, você tem que ter tudo em mãos para provar. Mas é muito raro. Dizem que é muito raro pedir, né? No meu caso, graças a Deus. Não pediram. Aí vamos lá. Aí vocês entram, daí tem outra fila lá dentro ou não? Tem. Isso. Tem uma outra fila, com vários guichês, né? Antes de você chegar nessa parte dos guichês, na verdade, você passa por uma parte de detectores de metais, né? Porque eles pedem para você tirar cinto, chave, enfim, faz toda a vistoria, questão de segurança, e você vai encaminhado para a fila dos guichês. Aí depois você, quando tá na fila dos guichês, é uma fila única, mas aí você vai esperando, vai liberando, o que libera você vai, entendeu? Vai você e toda a família, todos do grupo que você colocou lá na DS, né? Você coloca o grupo, né? Aí, enquanto você está esperando, você vê pessoas saindo feliz, triste, aquela coisa toda? Muito, muito. É isso que deixa as pessoas muito tensas, porque muitas pessoas começam a sair chorando, sabe? Porque não conseguiu. Aí tem pessoas... Nossa, chorar de lágrima mesmo? Nossa, de lágrima não, gritando mesmo. Eu acho que nós ia ser um desses se não conseguisse, né? Vendendo tudo. Teve pessoas, por exemplo, depois você fica sabendo, depois que você sai, né? Pessoas, por exemplo, que estavam na mesma situação, que tinham vendido coisas antes de, né? Inclusive, eu não aconselho. Não, né? Primeiro você consegue isso para depois. Nossa, foi um caso bem atípico mesmo, que a gente foi pela fé e eu falei, agora você tem que orar, minha irmã, porque já que você falou... Já que você falou, você também colocou pressão na tadinha da Priscila. Bom, aí quando chama, daí é alguém direcionando ou é o cara do guichê que faz assim? É alguém direcionando, tem sempre... Vai lá, guichê. Isso, exatamente. Aí quando você chega lá, todo mundo olha com aquela cara de espanto, o que ele pede? Como ele fala boa noite, ou fala bom dia, assim? Como que é? Sim, cumprimenta, né? E aí ele começa a entrevista. Pergunta para você seu nome. Primeiro começa a falar comigo, por exemplo. Normalmente com o homem. Normalmente começa falando com o homem, né? Quando é o casal sem a família. Aí pergunta o nome, aí pede para os passaportes, você entrega os passaportes, aí te pergunta seu nome, lendo o passaporte eu te pergunto seu nome, no caso nosso foi assim. Aí eu lembro que a senhora me perguntou quanto tempo a gente iria ficar, quando a gente pretendia ficar, eu falei que era
aproximadamente, a gente tinha colocado Uma semana. Uma semana, né? Era para onde? Para Orlando aqui? Para Orlando, foi. Orlando. A gente chegou para Orlando. A gente falou que eu falei que ia ficar uma semana, aí ela falou comigo bem assim, vocês vão fazer grande. Você sabe que vai ficar caro, né? Aí eu falei com ela. Falou, você tem condição disso? Eu falei, eu estou me programando para essa viagem há muito tempo. Ela falou, ok. Tem como você comprovar? Aí ela perguntou se tinha... Aí eu peguei os comprovantes de conta bancária e de imposto de renda, né? Uhum. E aí, quando ela começou a checar isso, ela pegou, aí eu lembro que ela falou bem assim, que o sistema dela travou. Fazer alguma coisa e deu pau. Ela falou que deu pau no computador. Travou meu sistema. Aí ela falou, só um minuto. Aí ela tentou de novo e falou, meu sistema travou. Aí, nisso, ela devolveu o que eu tinha, sem olhar, devolveu para mim os papéis. Ela não chegou a checar, nem olhar nada. E começou a conversar com a Priscila. Não, mas aí eu fiquei muito nervosa. Entendeu? Aí eu fiquei muito nervosa e eu comecei a coçar a cabeça, a ficar muito nervosa. E ela olhou dentro do meu olho. E quando ela olhou dentro do meu olho, ela viu que eu estava nervosa. Daí ela começou a falar comigo. Para te acalmar, talvez, né? Não, eu acho que não. Não, para falar. Qual foi a pergunta? Ela tinha sotaque? Uma gringa? Tinha, uma gringa. Uhum. Eu acredito que é uma estratégia deles mesmo, para te ver se você está mentindo ou não. Ah, então você acha que não travou nada? Não, eu não sei. Não, o computador travou. O que aconteceu que na hora que ela falou que o computador travou, eu fiquei nervosa. E por eu ficar Você nervosa, que travou daí? Então. Daí tinha uma empresa do meu esposo que estava em meu nome, né? E acho que ela começou a checar isso. E daí ela me perguntou, quantos funcionários você tem? E eu travei, porque a empresa estava no meu nome, mas não era eu que administrava a empresa. E aí eu fiz um cálculo na matemática muito rápido, porque meu esposo tinha a empresa no meu nome, mas era uma empresa pequena. Então eu calculei assim, eu e mais 4. Aí eu falei, 5. Aí ela, ok. Que era realmente que bateu, que foi bem. Eu tinha uma empresa no meu nome, na verdade, na época eu tinha 3 empresas, a empresa de monitoramento, né? E eu tinha uma empresa também de prestava serviço de portaria, sabe? Então tinha uma no meu nome e uma no nome da minha esposa. E parece que eu... não, só eram as duas mesmo. Aí, daí, quando ela... Aí ela ficou meio assim, confundida comigo, e aí ela começou a ficar me olhando. Aí ela perguntou para minha filha mais nova, né? Aí foi uma pegadinha que ela fez. Nisso o computador dela estava travando ainda. Ela estava reclamando que o computador dela estava travado. Ela fez uma pegadinha com a minha filha que eu falei, pronto, perdi. Porque a minha filha é muito voada. E ela falou assim para minha menina, você frequenta o... Como fala no Brasil? O ensino médio? Ensino médio. Né? O ensino médio. Não, o ensino... Fundamental, né? Uma coisa nesse Foi sentido. o ensino médio, mas ela estava no 5º ano. Era? E então, aí a minha filha falou, não, eu faço o ensino fundamental. Acho que foi uma coisa assim. Aí ela viu que ela acertou, né? Que ela não se confundiu. E eu achei que ela ia se confundir. E aí você já estava morrendo por dentro. Sim, porque eu achei que ela ia se confundir, porque foi uma coisa muito assim, confuso para uma adolescente. Ela tinha 14 anos, 13. Então aí eu peguei e falei assim, pronto, ela vai colar aqui, a moça vai começar agora a perguntar mundos e fundos. Mas graças a Deus ela falou a série correta. E aí a moça pegou e falou... Aí ela perguntou para você depois quanto você ganhava. Perguntou quanto que eu ganhava. Qual era a renda sua? Putz, eu não sabia. Aí assim, eu tinha esses comprovantes comigo, eu peguei para entregar. Aí nisso ela pegou, ela colocou do lado, e assim, novamente ela não olhou. Aí ela falou que... Ela só queria os comprovantes. Ela falou bem assim, um momento que meu computador travou. De novo. Aí ela chegou a perguntar alguma coisa para Giovana? Não, né? Para mais velho? Não, só perguntou para Gara. Aí
Aí, de novo, ela ficou um tempinho tentando mexer com esse computador, devolveu novamente, tornou voltar por debaixo do vidro, né, do guichê, os documentos, eu peguei e guardei novamente, porque a orientação era essa, não mostra nada, espera eles pedirem, leva tudo, mas não mostra nada, você não precisa chegar lá e abrir sua pasta de documentos, você aguarda que eles pedem, que eles forem pedindo, você vai entregando, se não pedir, você deixa quieto, entendeu? E o melhor conselho que existe é ficar sempre calado, né? Só responde. Sempre calado, se não te perguntou, não fala. Fica caladinho, só fala quando perguntar. Então foi bem tensa essa entrevista, hein? E um casal antes, ela tinha negado. Isso, antes da gente. Tava à frente nossa, foi negado. E eu lembro que ele tinha, parece que ele era engenheiro, ele tinha uma empresa, ele tinha uma construtora, já tinha viajado para outros países, escutei bem a entrevista dele. Foi. Ele tinha viajado para outros países já e foi negado ainda assim. E aí, depois de tudo isso, como que ela falou? Ela falou, parabéns, vocês passaram? Como foi? Sim, na verdade, Paulo, a gente fala assim, na verdade, que ela estressou com esse sistema dela que tava, ela falou assim, meu sistema tá travando, seu visto é aprovado. Ela estressou. Tipo, meio que vai. Seja bem, parabéns, seu visto é aprovado. Meu sistema tá travando, não vai dar para... Tipo, ela assim, falou tão rápido, que eu falei assim... Hã? Aí eu peguei a Priscila assim, eu falei assim, bora, moça. Aí ele pegou meu esposo, puxou, eu falei, não, peraí, Aí ela ficou olhando, ela também não respondeu novamente, ela só ficou me olhando. Aí ele me puxou, vambora. Aí você não entendeu, você falou, mas a gente foi negado ou conseguimos? Então, eu entendi, né? Na verdade, ela falou bem assim, que meu computador, meu sistema está travando, está lento, alguma coisa nesse sentido, e falou, e ficou assim, sabe? Parabéns. Não é um português igual a gente, né? Parabéns, seu visto é aprovado. Falou isso. Aí os passaportes estavam com eles recolheram, eles dão pra gente um papelzinho, né? Aí a gente aguardou o passaporte depois. Aí todo mundo foi embora quietinho, chegou lá na rua, um olha pro outro e fala, mas deu? Você viu? Daí todo mundo perguntou, você entendeu? Exatamente, foi exatamente isso aí que aconteceu. É o que eu faria, eu falei, peraí, você entendeu? Porque eu entendi. Eu não entendi. Foi. Aí a gente tá, nossa, foi Deus que travou aquele computador ali. Porque... Aí quanto tempo demora depois que ele falou, ele deu um papelzinho para você pegar o passaporte na mão? Então, só que o que a pessoa a assessora que a gente contratou pra gente nos informou que o quê? Que enquanto o passaporte não... Aí é outra etapa do nervoso, né? Porque eles falaram assim, quando seu passaporte não chegar, você não tem 100% do seu visto em suas mãos. Eu sou assim também. Enquanto estiver na minha mão, eu não fico celebrando, não. Então, aí a gente ficou... Eu falei assim, mas como assim? Aí eles falaram assim, não, se eles resolver lá por algum motivo vai que eles checar mais a tua vida e te der negar, seu passaporte volta sem visto. Eu falei, pronto. Aí, detalhe, os passaportes não chegaram juntos, né? Não chegaram juntos. Chegou primeiro. Chegou quem primeiro? Chegou o meu e de 2 meninos. Isso, foi chegando assim, chegou de 2 em 2. Foi. Chegou 3 remessas, você acredita? Aí a gente ficou tempo, da assessoria falou que não, que era comum mesmo, tal.